Continuidade ao nosso estudo sobre o amor que cura e o amor que adoece, hoje eu venho trazer para vocês um assunto que muitas vezes a gente vê nos meios sociais sobre a alimentação, né? Então hoje eu venho trazer para vocês a dinâmica oculta que encontra atrás do jejuar e do comer na nossa realidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas dinâmicas que acontecem dentro do jejum e da pessoa que come, às vezes muito, né? O comer, gente, está ligado ao eu fico na vida e o jejum está ligado eu parto da vida. Então, as pessoas que fazem muito jejum, não falo essas da dieta, né? Eu falo na questão do jejum, que às vezes a pessoa vive muito de jejum, né? Essa questão do jejum, ela tá ligada intimamente ao ir embora da terra, né? E de comer muito, eu fico na terra. Então, quantas pessoas que a gente observa que a alimentação delas não fica, às vezes, equilibrada em detrimento de algumas questões mesmo de dinâmicas ocultas. Então, alguns comem mais do que necessitam, né? A gente também observou em constelação, né? Eu já constelei também esse assunto, que muitas vezes a pessoa alimenta-se e para incluir alguém que foi excluído, tá, gente? Então, tem casos na constelação que a pessoa não tem o pai, não tomou o pai ou não tomou a mãe, e com isso, como forma de incluir os pais, né? Que o lugar adequado dos pais é no coração. E aí, às vezes, a pessoa não consegue dar um bom lugar no coração dela, pelas histórias que ela viveu com os pais, e aí ela vai e dá um bom lugar nas gorduras. Olha, então não consegue incluir os pais no coração, e aí inclui no corpo. Aí toma-se forma de gordura. E muitas vezes, né, Bert Helling constelou pessoas obesas e viu que quando a pessoa chegava ao ponto de conectar com essa energia, conectar com essa força que são os pais, a pessoa começava a, já que ela já tinha dado um bom lugar no coração dela para os pais, ela começava a diminuir o peso. Então, essa dinâmica de comer muito, de se alimentar muito, ela está ligada a algum excluído, tá, gente? Da diretoria, que eu costumo falar com vocês, né? Que na diretoria estão os pais. Então, muitas vezes, essa dinâmica oculta de comer muito está ligada na questão de incluir os pais de uma forma ou de outra no corpo físico. E aí eu venho falar com vocês também, que é a questão das doenças que a gente observa aí respiratórias, né? As alergias, né? Pode ser na pele, pode ser também alergias de rinite, sinusite, asma. Elas estão ligadas, na maioria das vezes, né, gente? Que senão os outros vão falar assim, nossa, será que aconteceu isso comigo? Elas estão ligadas intimamente a um vínculo interrompido, né? Nas constelações a gente tem esse termo utilizado para quando numa relação de pais com os filhos acontece algo que a alma dessa criança, mesmo não tendo acontecido, a criança sente que ela foi excluída, tá, gente? Por exemplo, uma mãe ganha uma criança e a criança é prematura. E essa criança fica um tempo que as mães às vezes vão em casa e voltam para alimentar os filhos, né? Não tem essa dinâmica, as crianças ficam sozinhas, né? Porque o recém-nascido acaba de nascer, ele quer o calor da mãe. E aí muitas vezes esse vínculo interrompido, porque ele foi cortado no talo, né? Porque tem que ficar na incubadora, né? Não tem essa proximidade da mãe. A criança sente, tá, gente? Aí você vai falar assim, mas era um bebê. Sente. Então, é o vínculo interrompido. Só assim que é vínculo interrompido? Não. Por exemplo, vocês
quando pequenos, a mãe teve que fazer um procedimento no hospital e as crianças não podem ser levadas para o hospital, então ficou na casa de parente. E aí, vínculo interrompido, quando as crianças são novas, porque elas não conseguem entender por que a mãe de uma hora para outra deixou os filhos, né? Isso é mais ou menos até os 5, 6 anos, tá, gente? Que a criança não consegue entender essa movimentação de não ter os pais por perto, por mais que os familiares ou os avós falem o que está acontecendo, as crianças sentem um abandono. Por exemplo, um pai preso, né? A criança criada ali com o pai e de repente o pai foi preso e ele foi morar em outro lugar, ele foi preso em outra cidade, não tem como haver visitas, as crianças não são subordinadas, né, a fazerem visitas no presídio, que é um processo muito pesado, né, a maioria já vão quando são maiores, e aí a criança sente que houve uma ruptura do pai que ela tanto amava e ela ficou. Na cabeça dela, ela não entende que ele fez algo que ocasionou isso. Na cabeça dela, ele não ama ela. E aí ele foi embora, entende? Ela não consegue entender o lado dele. Mas tem outras situações, várias situações que a gente às vezes pode perceber. A própria criança, às vezes, você tem algum compromisso, alguma viagem a trabalho, alguma coisa, e a criança é pequena e você deixa com os avós e viaja. Esse movimento, ainda mais quando as crianças, até os 6 anos mais ou menos, a criança fica confusa, né, gente? Eu já até relatei aqui de experiência minha que eu vi que tinha um vínculo interrompido meu. Como assim meu? Porque minha irmã mais nova, quando ela nasceu, como ela nasceu com otite aguda e eu era mais nova e minha mãe teve que ficar por conta dela, na minha cabeça de criança, quando minha mãe chega da maternidade, eu não entendo isso, eu tinha 5 anos, né? Na constelação viu que eu tinha 5 anos. Minha mãe chega da maternidade com ela e ela requer muito da minha mãe. E na constelação eu vi que a minha mãe queria vir muito para mim, mas não conseguia por causa de tantas coisas que tinha envolvido. Então, quando você tem a oportunidade de ver algo assim, de trazer o seu passado no seu presente, você alivia muita coisa. Por isso que eu falo que as constelações, elas são libertadoras. E aí, nesse momento, eu consegui acalmar a minha criança interior. Porque a minha criança interior, naquele momento que chega um recém-nascido e eu era tudo, eu acredito que eu deixei de ser amada. Isso é criança. Porque a gente sabe que os pais amam muito a gente. E aí, a gente muitas vezes, né? Quando eu fiz essa constelação, eu tinha 40 anos. Eu fiquei 40. Eu tava com 5, fiquei 35 anos presa nisso. Presa como? Querendo mostrar para minha mãe que eu também era uma boa filha. Então as dinâmicas que eu fui me organizando na vida foram as mais mirabolantes, entende? A minha profissão é a da minha mãe. Tipo assim, mãe, ela nasceu, mas olha, igualzinha a você, eu sou tão boa quanto você. Minha mãe foi diretora de escola, eu tô na direção da escola. Eu fui pra maratona, que é dificílimo, mãe. Ela nasceu, mas ó, a fera que sou eu, faço coisas que 1% da humanidade faz. E aí, a gente fica num lugar que a gente quer que o outro, a gente se torne visível para o outro, entende, gente? E só a partir desse momento que eu tomei consciência que havia algo que tinha que ser olhado ali. E por que eu tomei essa consciência? Porque, na verdade, a minha menina tinha uma irritação. E aí isso nem é o assunto da live, tá, gente? Mas eu vou aproveitar para exemplificar para vocês verem como que essas coisas estão interligadas. E eu tô falando da minha constelação, então sem problemas. E aí, essa irritação dela, eu falei assim, gente, eu medito, faço isso, faço aquilo, por que essa menina tá irritada? E aí eu pedi para ver a irritação dela nas constelações. E quando foi colocado no campus, eu tô resumindo, a irritação dela, na verdade, não era dela. Eu já falei com vocês que os filhos são sintomas dos pais. Então, essa irritação dela era a minha irritação diante da chegada de um bebê novo.
Naquele momento, eu fiquei irritada com a minha mãe. E eu, em nenhuma psicoterapia convencional, eu ia conseguir vislumbrar isso. E aí, essa irritação dela, na verdade, era minha. E aí, os filhos externalizam o que tem dentro dos pais. E aí, eu pude olhar para algo que eu deixei, para algo que eu pensei que tinha acabado, que tinha sido rompido. E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar lá no meu passado, aos 5 anos, e ver o que foi que aconteceu, e tomar essa força, ai, gente, aliviou. Aí vocês vão falar assim, mas você foi para constelar a sua menina? Fui, né? Na verdade, a gente não se constela filhos, né? Mas eu fui para ver essa irritação, eu queria ver essa irritação. Porque a gente se constela, sabe, gente? Porque a questão é nossa. E aí, quando eu tive essa clareza e eu me curei da minha mãe, passaram-se 2, 3 dias, a minha menina era outra criança. Então, na verdade, os filhos nos mostram o que nós temos que olhar para os nossos pais. Então, essa constelação minha foi algo divino na minha vida, foi algo divisor de tudo, porque foi a primeira e foi quando eu comecei a estudar constelação e foi tudo muito profundo, porque eu só tenho condição de ser uma pessoa melhor, de fazer algo bom, quanto menos coisa eu tiver presa, né? Então a gente, quando toma consciência, a gente consegue. E aí, dentro desse meu vínculo interrompido, né, que houve, na minha cabeça houve um vínculo interrompido, eu desenvolvi bronquite seríssima, né? E minha irmã, depois da constelação, eu conversando com ela, ela falou, nossa, você teve problemas seríssimos de pele, era irritação atrás de irritação, e você foi emagrecendo, minha mãe achava que você ia morrer, até quando você teve bronquite, e aí minha mãe achou que você ia embora. Então, olha o que acontece no corpo de uma criança, né? É o que eu tô falando com vocês da mente. A mente é algo que pode nos jogar para cima, mas também pode nos jogar para baixo. Então, quando houve esse vínculo interrompido, houve 2 situações de alergia, tanto na pele quanto a bronquite que eu tive. Eu tive uma bronquite alérgica e graças a Deus eu consegui ser curada na época. Então, eu quero trazer para vocês isso. Quais são as dinâmicas ocultas que a gente vive o tempo todo aí, que está desestabilizando as questões de saúde, desestabilizando o nosso viver melhor, né? De lá para cá eu já fiz outras constelações e até antes do início dessa live eu estava conversando. Tem uma live que eu fiz em fevereiro do ano passado, está reverberando agora. Então as coisas vão se ajustando. Nessa da minha menina, da irritação dela que eu constelei, 3 dias depois eu já tinha sentido uma mudança significativa nela, porque na verdade não era dela, a mudança foi minha. Então quando eu acolhi aquilo e dei um bom lugar no meu coração para minha mãe, aí vocês vão falar assim, mas você não combinava com a minha mãe? Gente, quem tá na live e me conhece sabe, eu sou um cutícula com a minha mãe. Eu sou uma pessoa que todos os dias, antes eu ligava para ela todos os dias, aí depois da constelação ela falou assim, mas você não me liga. Mas aí isso não foi proposital, é porque eu senti ela dentro de mim. E aí eu não tenho necessidade de ligar todos os dias, de mandar todos os dias mensagem. E aí a gente vai se curando, entende? Eu sei que ela me ama, independente de eu estar visível ou não. Aí eu peço permissão a ela para eu poder ser eu, né? Para eu poder fazer um pouquinho diferente. E aí quando eu faço isso, né? Eu fiz até uma dinâmica para mim em relação a ela e foi na presença dela que eu fiz isso. Eu falei com ela, mãe, eu não quero outro mandato de direção, eu fui nesse por causa da diretora atual, eu não quero isso para mim. Foi muito bom para mim, é muito bom para mim que eu posso fazer muitas coisas, né? Eu tenho várias possibilidades com o salário que eu ganho, mas eu não quero mais, eu escolho não ser mais a diretora da escola, né? Porque muitas pessoas lá achavam que eu ia como diretora. Aí eu falei assim, me abençoe se eu posso ser eu. Se eu posso
querer seguir o meu caminho nas terapias holísticas? Ela falou, sim, minha filha, o que você escolher está escolhido. Porque se fosse um tempo atrás, eu correria o risco de ser a diretora por causa da minha dinâmica oculta, de mostrar para ela, tá vendo? Fiz igual, idêntico. Mas aí eu pedi permissão. Então, quantas coisas que vocês observam na vida de vocês que vocês não fazem por vocês. Às vezes vocês fazem por ligações que nós temos. No caso das doenças, no caso das profissões, todas essas lives que eu tenho feito em constelação, eu tenho feito esse despertar dessa consciência, da gente buscar essa essência do que é ser você. Do que é você poder experimentar de uma pequena liberdade, de você poder olhar para a sua vida como você nunca olhou antes. Porque muitas vezes a gente olha a vida com os olhos de outras pessoas, com os óculos de outras pessoas. Né? A gente costuma ver esses óculos em festa de casamento com a lente toda cheia de brincadeira, e aí às vezes a gente fica enxergando com os olhos dos outros a vida. É um convite. Quando eu convido vocês para assistir essa live sobre o amor que cura, o amor que adoece, é para vocês começarem a tomar a escolha da vida de vocês. Não somente de corpo físico, mas também de profissão, das escolhas da vida, né? Que a gente faz várias escolhas na vida. Então, gente, eu vim falar agora da depressão, né? No mundo hoje, né? A gente ouve pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é o mal do século, né? A depressão, se a gente for olhar nas nuances da depressão, primeiramente ela pode estar identificada com alguém que foi. E ela também tem um sentimento de alguém que não foi colocado no coração. Então a depressão, ela está ligada intimamente a um vazio que falta em mim. Que falta às vezes na questão de eu incluir no meu coração alguém que faz parte e não está. E aí a pessoa toma remédio, aí a pessoa conta para você as coisas que ela passa e ela fala com essas palavras, é um vazio que nunca se completa. Então quem tem contato com pessoas que têm depressão e as pessoas relatam isso, não é mentira, gente, é verdade. E aí, quando a pessoa tem a possibilidade de acessar essa informação e dar um bom lugar para essa pessoa excluída no seu coração, a doença não é que a doença, como que eu posso falar, não é que eu não falo em cura, eu falo em possibilidades, né? Que a gente tem que ter a lucidez, porque tudo que eu falo para vocês em constelação tem a ver com o que aquilo vai fazer em você. Quais são as transformações que vai trazer para você o que você viu, né? Igual quando eu vi essa constelação minha que eu contei para vocês, ela foi em grupo. Então eu vi e ouvi as pessoas falando as coisas. Eu era mesmo a minha representante, que geralmente em constelação de grupo a gente escolhe uma pessoa para representar a gente. Só que nessa, esse constelador, eu mesmo era minha representante, então eu senti tudo. Então, no movimento que eu refiz para poder reconectar a minha mãe, eu senti profundamente tudo que eu tinha sentido inconscientemente. Então, quando na depressão a pessoa tem a possibilidade de incluir o pai ou a mãe, tá, gente? É diretoria que eu tô falando. Eu não sei os avós, porque tem gente às vezes que os avós vivem juntos e tem muita ligação e às vezes acaba não dando um bom lugar ou julgando os avós, mas geralmente a depressão está ligada aos pais, tá? É a questão de não tomar os pais. E aí, quando se dá um bom lugar, tem a possibilidade de haver uma cura, né? A gente, como constelador, as pessoas me procuram, eu sou apenas um instrumento. O que acontece lá é algo muito grande e eu sou a menor que eu entrego. O que ela vai fazer é
já é uma situação dela. Então, o que eu tenho para falar para vocês que nessa questão da depressão é uma dinâmica oculta que acontece, tanto de não incluir no coração, tanto na questão de eu sigo você, lembra que eu falei com vocês em outras lives, que às vezes tem essa dinâmica de eu sigo você, inconsciente, que às vezes os pais estão indo para a morte e a pessoa começa a sentir já o vazio que a depressão proporciona desde que os pais ainda estão muito doentes, né? Então, são algumas nuances aí que eu trouxe para vocês. Hoje a gente vai finalizando esse tema do amor que cura e do amor que adoece. E aí eu venho para falar que tem pessoas na live aí que são da área da educação, que são psicólogas, né? Então, eu venho agora com um tema que é super interessante para as pessoas que trabalham com distúrbios de fala, né? Então, nas constelações, quando foram testados os distúrbios de fala, né? Beth Hellinger chegou a constelar os distúrbios de fala, foram vistos um condicionamento sistêmico, tá, gente? Aí, como assim, Renata, um condicionamento sistêmico? Foi detectado que havia uma forma de funcionar daquela pessoa, vamos falar a gagueira, né? A gagueira é uma disfunção da fala, um distúrbio da fala, né? Então, quando essa pessoa tenta pronunciar, quem já viu um gago falando, parece que ao mesmo tempo são duas pessoas falando. Tenta observar isso, gente. Quando um gago tá falando, ele fala, parece que ele é interrompido, entende? É como se naquele momento ele tivesse vivenciado conflitos muito significativos na vida dele, dentro do clã, e onde um tentava calar o outro. Olha, e aonde ele, como observador, ficou sem fala, entende? E aí, esse distúrbio de fala está ligado a um conflito não solucionado. Esse distúrbio de fala diz muito mais que lá atrás houve alguma situação que o diálogo não foi estabelecido, né? Quantas vezes vocês, às vezes, tentando posicionar o ponto de vista de vocês estão querendo falar, já viu? Quando vocês estão querendo falar, o outro não deixa falar, né? Então, isso quando a criança vem com essa gagueira, né, que torna-se adulto também, está vinculado a uma dinâmica oculta onde o conflito não foi resolvido e eram conflitos pesados. Então a gagueira muitas das vezes está relacionada a essa questão e também pode estar relacionada a algum medo. Então olha só, a gagueira tem essa questão do conflito, tem a questão do medo. Como assim medo, Renato? Porque às vezes perante um agressor, a pessoa, a mãe, por exemplo, uma mãe e um pai agressor e a vítima, ou a própria pessoa também passando por vítima, ela, diante do agressor, ela perde a força na fala. Então, toda hora que ela vai falar, ela fala de um jeito que ela tem medo. Então, essa dinâmica também, Bert Hellinger percebeu que a gagueira estava relacionada ao medo. Então, tanta pessoa viu ou viveu um medo de um agressor com a vítima. Pode ter assistido ou ele mesmo pode ter sido a vítima. Então, quantas vezes a criança, às vezes, tentava se defender e o agressor atacando. Então, a gagueira relacionou-se também ao medo. E uma outra questão também que a gagueira também foi muito vista. Essa vocês vão ficar assim, até pensando, sério? Sério. Há segredos de família, gente. Há segredos de família. Nas famílias há muitos segredos, né? Nas famílias há muitos segredos. Há coisas que ficam encobertas, né? Há coisas que às vezes, num casamento, nem a esposa sabe. Às vezes, num casamento, o casal sabe e mais ninguém do clã sabe. Então, a gagueira está relacionada a esse segredo, como se, olha, a pessoa gaga
tomasse essa força de querer falar algo que ela não sabe o que que é. Então ela fala e engasga para falar e vai gaguejando. Vocês tinham noção desses distúrbios de fala? Eu quero que vocês coloquem aí no comentário. Porque aí vocês vão falar assim, Renata, mas as constelações tá demais. Tá demais, gente, eu tô falando com vocês, né? Eu tenho um amigo meu que é médico, eu convido ele toda vez para participar da minha live. Eu falei com ele que ele vai me bater. Eu falei assim, você vai chamar o conselho de medicina para mim, porque agora até os fonoaudiólogos vai virar e falar assim, Jesus, essa mulher tá falando que até os distúrbios de fala podem ser olhados aos olhos de constelação? Pode, até de coisas mais simples, né, gente, que eu já falei aqui, e eu convido todos vocês, quem me quiser me pedir indicação de livro sobre constelação, as pessoas da educação, as pessoas, os psicólogos, os fonoaudiólogos, assistentes sociais, principalmente assistentes sociais, juízes, eu vou falar sobre o autismo, a parte final minha é sobre o autismo. Então, assim, o que eu quero falar com vocês é isso, que as constelações, elas vieram tirar um véu da vista das pessoas. Então, ela veio trazer a lucidez, elas vieram trazer algo que a humanidade esperava, né? Veio trazer... nem sei, ela traz tanta coisa boa. Ela veio trazer luz. Então, se eu fosse definir as constelações da humanidade, eu falaria a palavra luz. Veio trazer clareza. E aí, quando você tem ciência de tudo isso que eu tô falando para vocês, quando eu falo das questões escolares, né? Das questões de saúde, das questões de alimentação, das questões dos esportes, gente. Eu já falei aqui que as pessoas que fazem esportes radicais, que trazem risco para a saúde, né? Risco para a saúde ou risco para a vida, né? É esse tipo de esporte que eu tô falando. Então, quando a pessoa, ela faz isso, tem uma dinâmica oculta. Né? Que ela, aliás, ela é muito corajosa, mas eu quero falar que a intenção dessa pessoa, na verdade, é fazer algo para se tornar visível, principalmente para os pais, ou para ir para a morte, entende? Então, quando a gente começa a ver que todas as dinâmicas, né? Hoje não é parte desse assunto, mas eu vou trazer um assunto muito sério, que é a questão da herança. Então, quando o judiciário, quando os assistentes sociais verem, né? Que eu vou falar também sobre a adoção hoje, se Deus quiser, né? Então, quando eles começam a olhar tudo isso que eu tô falando com vocês aos olhos das constelações familiares, né? De um olhar sistêmico. Eu adoro esse nome do meu Instagram, gente. Vocês vão rir. Mas quando eu escolhi esse nome, eu bati e escolhi. Aí eu coloquei underline para poder não bater nenhum. E aí eu senti uma alegria tão grande, porque o que eu faço é isso. É um olhar sistêmico. Eu faço vocês olharem tudo o que existe no mundo de uma forma sistêmica. Então, a forma que a gente, eu vou falar a vocês também, podem enxergar o mundo, que é a forma sistêmica, alivia muito a vida. Então, quando eu falo da saúde, quando eu falo dos esportes, quando eu falo com vocês... Falar em esporte, gente, olha a marca aqui do top da pessoa da corrida, olha, fica até destoando. Então, quando eu falo de coisas para vocês, quando eu falo distúrbio de fala, olha a situação. E tem as esclerose também, que está ligado intimamente ao agressor e à vítima. A pessoa que vem com a esclerose, né, que é um medo muito grande, e a pessoa sempre reage, né? Que a esclerose também é um tema, eu já vou até adiantar. A pessoa reage agressivamente, é como se o agressor estivesse na frente dela e ela reagindo, entende? Então a identificação dela com essa dinâmica é muito forte. Então, quando a gente fala de tantas coisas
que traz tanta clareza, a gente alivia muito e a vida fica tão fácil e fica sem julgamento, entende? Porque você consegue ver que a pessoa que está ali fazendo o que você está vendo, ela somente é o que ela dá para ser. Uma pessoa, né, igual que passou muitas vínculo interrompido na infância, pai e mãe querendo ir para a morte. Gente, como que vai ser a alma dessa criança, né? Então, quando chega a decisão na mão de um juiz para poder decidir a vida de uma criança, eu vou ser muito sincera, eu não gostaria nunca de estar nesse lugar. Por dinheiro nenhum no mundo eu gostaria de estar nesse lugar. Porque é um lugar muito pesado, porque você passa por uma situação que você decide algo que você nem conhece. Você está vendo o caso superficialmente. E se ele tiver emaranhados de vários ancestrais? E se ele tiver situações que você nem tem noção, que a própria família não sabe, né? Porque tem coisas que pode ser até a 7ª geração. Tem coisas que pode ser até a 7ª. Eu vou postar hoje no meu stories e no meu feed a questão dessa que eu tô falando com vocês, da gente não saber dos nossos ancestrais. Eu falei para vocês fazerem a árvore genealógica. Se vocês fizeram a árvore genealógica, vocês não conseguem avançar muito. No máximo que vocês vão é no bisavô. No máximo. Se correr um risco, vai no trisavô. Se correr um risco. Então, quero mostrar para vocês que nós não sabemos a nossa história. Entende? Então, quando a gente começa a ter a possibilidade de acessar essa informação e ir nos curando, né, gente? Porque a gente não precisa acessar tudo. A gente vai acessando conforme vai acontecendo. Os incômodos, né? As coisas acontecendo. E aí, quando você fala assim, mas o que eu tenho a ver com os meus ancestrais? Essa foto que eu vou publicar é justamente isso. Mostra todo mundo que veio antes, aí mostra você lá na frente e o resto tudo em cima. Não influencia? Como assim não influencia? Os destinos deles eram muito pesados, os nossos destinos estão muito mais leves. E aí é algo que está ressoando quando eu falo nos meus posts que a ovelha negra, ela é a bênção do sistema e as pessoas ficam com ponto de interrogação, é justamente isso. As ovelhas negras apontam para algo que ninguém nunca olhou. O diferente, ele se torna presente e bem visível para todo mundo falar assim, gente, que essa pessoa está fazendo isso? Para poder incluir algo ou alguém que não foi incluído lá atrás. Então, quantas pessoas nos sistemas foram excluídos, gente? Inocência é a gente achar que ninguém foi excluído. Quando eu começo a montar o meu atendimento, né, agora mais no online, que são as terapias sistêmicas, eu bato na mesma tecla. Não existe ninguém excluído. E as amantes estão incluídas. As prostitutas, porque na família as prostitutas, principalmente antes, eram excluídas, né? Os ladrões, os assassinos, esses todos pertencem. Quantos já foram excluídos? Quantos abortos, gente? Abortos, quando a gente ouve em constelação, principalmente essa que eu falei da água ontem, que foi fenomenal, ninguém sabia do aborto. Então, quantos abortos foram feitos? A gente não tem nem noção, porque antes, não falo nem provocado, as pessoas perdiam sem saber até que estava grávida, porque como não existia o controle da gravidez, né? O controle da natalidade, as pessoas não tomavam remédio, às vezes a pessoa estava grávida, perdia, e aí a pessoa, na hora que via, já tinha perdido. Tinha gente que perdia também em fluxo, e a pessoa nem sabia que aquilo era menstruação, ou se tinha perdido filho mesmo. Então, quando eu falo para vocês olharem para a árvore genealógica de vocês, é isso que eu peço. Vocês tentem avançar para trás e coloca todo mundo que pertence, né? Todos os exercícios que eu peço esse principalmente, porque aí você começa a tomar consciência de quem está faltando.
Se tá faltando alguém lá que não foi honrado com amor porque pertencia, direito todos nós temos, né? Aí lá atrás ele não foi honrado. Alguém aqui vai atualizar a versão, alguém vai honrar. E aí? Vamos colocar, então, vão incluir. Então, quando uma ovelha negra, né, que a sociedade fala ovelha negra, ela manifesta algo que ninguém do clã era e nem manifestou, ela está apontando para algo que tem que ser olhado. Então, ela é cura para o sistema. Se ela mesmo não for um buscador, tá, gente? Muitas vezes as ovelhas negras são um buscador, né? Nem sei se eu posso me falar, porque ovelha negra a gente já associa a algo negativo. Mas eu lá em casa, o caminho que eu tracei é totalmente diferente de todas lá de casa. Então, se eu fosse ver assim, eu fui um despertar de um sistema. Quantas coisas que eu curei em mim, que eu curei no clã, no meu clã. Quantas coisas que eu consegui incluir em mim, que eu incluí no meu clã. Então, quando nas constelações a gente tem possibilidade de incluir e dar um bom lugar no coração, não somente você é beneficiado. Todo o sistema sente a inclusão desse ente que não foi colocado. Olha que forte, eu amo constelação, é forte demais. Então, nesse momento que você vai olhar uma dor, nesse momento que você vai buscar algo para solucionar o seu incômodo, na verdade você está procurando uma solução para o sistema. Então os buscadores, né? A gente que tem muita atenção para algo externo e vê que a gente tem que se ajustar, nós somos cura para o sistema, porque o tempo todo as nossas práticas, a nossa vida sinaliza algo que a gente tem que dar um olhar atencioso e carinhoso para isso. Então, gente, as ovelhas negras, os buscadores, eles são as bênçãos para o sistema. Então, aquele ente querido que é alcoólatra, que passa por momentos difíceis com droga, esses são os que vêm trazer a solução para o sistema, porque eles podem ser a atualização de versão de alguém lá atrás que excluíram, né? Porque no telefone, não vão chamar o fulano, não, porque, nossa, vai que ele faz a gente passar vergonha, porque a gente sabe como que ele é. E aí nessas coisas vai excluindo verbalmente e vai excluindo do coração. E aí por fim ninguém chama mais ninguém para estar perto. Só chama os bonitos, os sarados, os bem-sucedidos, os mais alegres. Olha, até vem uma emoção, tá, gente? Isso é sério. E quando eu tô aqui, eu tô com 8 pessoas. Eu posso estar sentindo a energia de vocês. E aí a gente só chama os perfeitos, que a gente acha perfeito. Aqueles que não dão trabalho. Aqueles que a gente gostaria de ter eles mais por perto. E aqueles que encontram dificuldade, que às vezes sinaliza algo a ser curado. São esses que a gente tem que olhar. Porque eles sinalizam algo no sistema que precisa ser visto e precisa ser curado. Então, no momento que eu comecei a falar com vocês, foi muito forte isso. Eu tô toda arrepiada. E meu coração disparou. E também tem eles. Então, assim, quando eu manifesto isso, quantos aí do clã de vocês deve estar vibrando aí de vocês terem ouvido algo que foi tão forte? Quantas pessoas que a gente finge que não vê, né? Quantas pessoas que a gente deixa para depois. Quantas pessoas que a gente sabe que pertence, mas aquilo pode trazer vergonha. Mas aquilo pode trazer um constrangimento. E aí, o que a gente faz? A gente prefere que essa pessoa não esteja. E aí, se dentro do pertencimento, a lei mais forte para mim, é assim, todas são muito fortes, mas pertencer é as pessoas acharem que o outro não tem direito de pertencer. É muito exclusiva, né? Exclui muito. Bert Helling aprimorou esse termo, né? Darwin falava que os mais
adaptados que sobreviveriam, né? Aí a gente ouve falar que os mais... A gente ouve falar vários termos aí na humanidade que vai ser os que vão prevalecer, né? Mas Bert Hellinger veio falar, e eu concordo com ele, que os que vão sobreviver e serão os mais fortes serão os que mais incluírem, que eles serão os mais inclusivos. Então, quanto mais a gente tiver essa força de incluir os que pertencem e que alguém achou que essa pessoa não teria o direito de pertencer, aí vai ser a verdadeira revolução humana, entendeu? A força vai estar na alma e não no corpo, né? Então eu fecho com ele. Eu acredito que o mais forte vai ser aqueles que mais incluírem o coração, porque aí eles vão ser, sem brincadeira, vai ser fera, hein? Vai ser fera. E aí eu já falei com vocês dos distúrbios de fala, né? Quem quiser aprofundar aí, mas basicamente são esses 3 sentimentos que tem, que é o conflito, de uma pessoa ter visto o conflito ou passado pelo conflito quando era criança e ficou naquela de falar e de segurar, né? A questão do medo, né? Na questão de eu ter medo diante do agressor, então eu perco a fala, e eu tento falar e eu perco a fala. Não, mas esse daí foi muito forte até pra mim. O que eu falei aqui da inclusão aqui, eu senti o campo, né? Então quando eu estou aqui, eu não estou somente com o que é meu, né? Eu não estou somente com a minha família atual, a minha família origem e todo o meu clã. Eu estou aqui com vocês também, então com tudo que vocês trazem. Então quando eu falo algo assim, eu entro no sistema de vocês. Vocês vão falar que isso é bruxaria, mas não é, isso é energia. Então eu sinto o campo de vocês. Isso só foi uma pequena percepção de como que o online é forte, gente. Tudo que vocês sentem no presencial, vocês sentem no online. O que eu falei aqui com vocês, eu estou longe de vocês. E vocês conseguiram perceber. Então, o atendimento online veio justamente mostrar isso. A força que tem essa energia da dinâmica oculta que existe nas nossas vidas. Quando eu fui falando, quem vê a gravação depois vai ver que eu falei disparado, de coração. Então eu não falei só por mim, eu falei por todos vocês também. E aí quando a gente vê a pessoa que tem a gagueira, ela passa por essa situação de conflito, né? Ela viu muito conflito, que ela ficou dividida, ou ela teve muito medo, né? Na hora de falar ela não conseguia se impor e ela ficou com medo, ou ela também tem a vontade de revelar algo que ela nem sabe, que é do clã, que é um segredo. Então, pode ser essas 3 coisas: conflito, medo e segredo de família, né? Que as famílias guardam muito segredo, né? Muito emaranhada aí. Então, às vezes, a pessoa que vem com essa dificuldade de fala, né, que é a gagueira, ela apresenta isso decorrente ao que ela viveu. E agora eu vou falar com vocês sobre o autismo, né? O autismo também, assim como a esquizofrenia, também está ligado a uma relação de uma pessoa que está identificado com um assassino ou uma vítima. Olha, gente, essa é séria. Essa é séria. Então, os casos de autismo, os que forem constelados, tá, gente? Os casos de autismo que foram constelados, a maioria apresentou essa dinâmica. Então, por exemplo, se alguém aqui na live conhece alguém que tem autismo, é interessante olhar no campo o que esse autismo é, porque o que é constelação para mim não é a constelação para vocês. Então,
A constelação ela é única, né? Porque os sistemas são únicos. A minha história é uma, a história de vocês é outra. Mas nas experiências, né? Eu olhei todos os livros que eu tenho acesso, que para mim são tipo os Vaidemecum das constelações, apontaram para a mesma coisa. Os autistas, eles vêm na família e essa criança está identificada, seja com um assassino do clã ou com alguma vítima do clã de um assassinato. Então, o que eu quero falar com vocês, que não é regra, mas se repetiu em muitas constelações. Então, mas nasceu agora. O que eu falei com vocês? Nasce agora autista, mas não é uma atualização da versão? Quem sabe lá atrás aconteceu algo que houve essa situação de um assassino com uma vítima. Ou essa criança está identificada porque no sistema, quando alguém é assassinado, não sofre somente a família. Aquilo ressoa no clã. Todos sentem a morte. Então, às vezes, uma criança, naquele momento de um assassinato, ou ela se identifica com a vítima, ou ela se identifica com o assassino. Entende? Porque assassino e vítima, gente, vocês vão falar que é loucura, mas eles estão intimamente ligados. Renata, o que você tá falando, Renata? Renata, você tá falando demais. Eu falo demais. O assassino escolhe uma vítima e a vítima escolhe o assassino. Eu já falei com vocês que o Beth Helling constelou uma pessoa que na dinâmica dela, ela estava indo para a morte. E aí, vou falar o resumo, porque eu já falei isso numa live. E no decorrer, ela sai numa rua lá em Berlim, acho que é em Berlim mesmo. Ela sai e a polícia correndo atrás de um infrator, dá tiro no infrator e dá tiro, 2 tiros pegou nas costas dela. Então, é o que eu falo da atração, nós atraímos o destino quando nós não temos tanta liberdade, né? Quando a gente está nessa dinâmica oculta, a trama se encaixa, né? Aquele caso nos Estados Unidos do policial que matou aquele negro lá, se encaixou. O policial precisava, ou ele tinha identificado com alguém que da família também era assassino, né? Ou com nome, né? Que é policial. E aquele negro também tinha algo no sistema dele que fez isso. Renata, mas você tá falando aí, isso é muito sério. Gente. A vida é para os corajosos. A vida é para os corajosos. Então nós nascemos para a cura de um amor que vai ultrapassar qualquer barreira, que é o amor mais puro, né? Então, quando a gente conseguir curar dentro do nosso clã, dentro do nosso sistema, essas dores que foram, a gente consegue expandir, sair do meu sistema, eu expando para algo maior, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país, para o mundo. Então, quando a gente conseguir conectar com esse amor, a gente vai estar conectado com a matriz divina, que é o universo. Para uns Deus, para mim algo grande. Então, quando a gente entende que quando a gente toma consciência de tudo que a nossa boca fala, ou de tudo que a nossa mente que fica contando história, porque as verdades mais profundas, gente, elas são disparadas. Observa a vida de vocês. Quantas vezes naquele momento vocês falaram coisas profundas para alguém? Ou até mesmo para vocês, ou até reconheceram algo que vocês são e vocês não sabiam. Quantas vezes no momento, o ato falho para mim é o momento mais declarador do que nós somos. Quando a gente faz algo, fala algo, que fala assim, nossa, você até assusta com o que você falou, aquilo é verdade. Porque é o momento que escapuliu da mente que mente.
É um momento que a sua mente não conseguiu controlar algo que era forte em você, sabe? É um momento de lucidez dentro do ego, né? É um momento que o eu escapole e solta. Então, esse estudo que vocês estão me pedindo do eu e do ego, ele vem de encontro a esses disparates, né? Acho que é Freud mesmo que falou, Lacan, não sei, que falou que esse ato falho, e foi Jung que falou que o ato falho é a declaração perfeita do que nós somos. Então, quando a gente dá aqueles disparates, aquele momento, o momento de raiva, gente, é o momento que a raiva, né, nas constelações, é o sentimento mais primitivo. É o sentimento que é pum. Os outros, eles passam um pouco pelo mental. Mas a raiva não, a raiva quando vem, por isso que as pessoas às vezes falam assim, gente, você viu o que o fulano fez? Matou, ponto. A gente não sabe se a gente tem essa força dentro de nós, né? Então quando eu reconheço o que o outro fez, eu também posso ter essa força. A gente não se conhece, gente. E quando eu vou falando isso com vocês, mais isso eu vou aprendendo. Pra gente começar a controlar, a ver o que essa energia do inconsciente está nos dizendo. A estar atenta a essa voz que não cessa. Essa voz não cessa. Tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Essa voz não cessa. Né? As coisas que nos impulsionam para frente, ela não cessa, mas também aquelas coisas que a gente tem no nosso clã que não foi olhado com amor, porque só existe o amor. É isso que eu quero que vocês ouçam. Não existe outro sentimento sem ser o amor, só existe o amor. E aí desse amor que acontece as transformações para o amor que cura e para o amor que adoece. Então essas lives que eu fiz sobre o amor que cura e o amor que adoece, eu quero que vocês entendam. O que o outro fala, na verdade, foi um amor que não foi curado. Os assassinos, os ladrões, às vezes estão honrando o próprio sistema. Tem que ser punido? Tem que ser punidos. Mas tem que haver uma correção. Né? A gente tem notícia do sistema presidiário no sul, já fazem constelações com os presos. E muitos resultados já se conseguiram. Então, a forma... Aí, gente, já fui para o sistema prisional. A amplitude das constelações. O pessoal vai querer me contratar, ou então pegar a Sofia, que é a esposa do Bert Hellinger, né? Ela fundou a Hellinger Sense, para poder ser a solucionadora do planeta Terra. O sistema prisional também, eles têm um monte de amor que adoece. Um monte de gente que quando criança não foi olhado com amor. Um monte de gente que atualizou versões que não foram incluídas. Olha, me emociono de novo. Então, quando a gente tem ciência que só existe o amor, só o amor, o resto são todas as variações do que não foi o amor. Eu diria de tudo que foi excluído, né? Seja em qual área que foi, o que foi. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a adoção, né? Me perguntaram sobre a adoção, o que a adoção pode trazer para o clã, se a adoção é boa, o que é a adoção aos olhos das constelações. E uma coisa também, esse é o meu ponto de vista, eu não quero influenciar no ponto de vista de vocês, que eu também já falei em algum momento, mas a gente quando tem essa possibilidade, né, que me perguntaram de adoção e de doação de órgãos, doação de órgãos e de adoção. O que essas duas situações apontam? Por exemplo, vamos para a adoção.
A adoção aos olhos da humanidade, ela é vista como algo bom, né? Como algo bom, não é? Não é isso que a gente vê? Vou fazer um bem para aquela criança que passa fome, vou fazer um bem para aquela criança que corre risco. Só que eu já falei com vocês das ordens do amor. Então, vocês que já tiveram conhecimento das ordens do amor, vocês conseguem analisar o que é a adoção diante dessas ordens. Primeiramente, ela derruba o pertencimento, porque uma criança que sai, por mais difícil que seja o sistema dela, quando ela sai desse sistema, ela se sente excluída, né? E como ela foi retirada para outro sistema, ela vai representar essa energia no sistema que ela foi parar. Ponto. Quando essa criança sai de um sistema e vai para o outro, não tirou um aqui? Aqui também vai ter que sair um. Olha a matemática, equilíbrio. Aí é outra ordem de equilíbrio. Se tem que equilibrar, se eu tirei uma criança daqui de um sistema e trouxe para o meu sistema, alguém do meu sistema tem que sair. Olha que gravidade. Ou sai pela morte, ou sai por separação. Olha, ou adoece, alguma coisa acontece. Se vocês forem ver, Renata, mas agora você está indo contra muita coisa. Você está falando que não é para adotar? Eu estou falando que dentro das constelações familiares, os casos vistos aos olhos das constelações apontaram as ordens. E dentro das ordens acontece uma dinâmica. Então, quando você tira um de um sistema e coloca no outro, você deixa o outro sem um. Então, para igualar o sistema, um do seu tem que sair. Ou através de uma morte, ou através de uma separação. Então, eu quero que vocês observem essa dinâmica aí. Se é verdade ou não é verdade, isso que foi visto. Outra coisa que foi visto, como eu tirei alguém daqui e coloquei aqui, a energia do meu clã vem comigo. Então, se eu venho de uma família que todos usavam droga, todos bebiam, todos tinham dificuldade, ou se tinha gente que roubava, que tinha gente que matava, eu vou honrar aqui essa energia, porque eu pertenço aqui. E eu sou eles. Você me trouxe, mas eu sou eles. É forte, hein? Ó. E outro assunto. Dentro dessa dinâmica, existe o pertencimento. A pessoa quer pertencer de onde ela saiu, independente do que era. Ah, mas eu vejo casal que era muito rico e... Gente... As dinâmicas que acontecem, vocês têm, às vezes, mais notícias que eu. Muitas vezes, a criança, ela espera crescer, se ela não sabe que é adotada, né, que muitas vezes nem é revelada, ela espera crescer para procurar a família de origem, né? Isso é identificação, porque ela quer fazer parte de onde ela saiu, por que a família me deixou, né? Por que isso aconteceu comigo? A vida dela tá uma incógnita, a conta dela não fecha, por mais coisas materiais que ela tenha. Então, quando o judiciário passar por uma estruturação que no Sul já atende pelo olhar sistêmico, as adoções serão de outras formas. Renata, qual é a melhor forma de poder uma adoção dar certo? Primeiro, é adequado que aconteça o processo de adoção quando não existe mais ninguém do sistema. Nossa! Bert Hellinger viu que lá na Alemanha, quando as pessoas morriam na guerra e não tinham mais familiares, essa pessoa essa criança podia ser adotada porque era como se não houvesse um membro para ela ainda pertencer fisicamente, porque todos já haviam ido. Então, ela tem chances de ter essa nova família. E qual a outra dinâmica que possibilita essa criança se sentir bem nessa adoção? Quando o tempo todo a família de origem é colocada dentro da família atual que a criança foi parar.
Como? Não é trazer todo mundo para dentro da sua casa, não. Mas é dar um bom lugar no coração para essas pessoas, que ela veio de lá, né? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é que todas essas ordens do amor, elas nos permeiam. Então, tudo que for fazer e pensar, pense nessas ordens do amor. Então, nós vamos finalizar e eu agradeço vocês com todo o meu coração esse momento que eu passei com vocês. Gratidão. Um beijo.